No Hora de Agir desta semana, nós vamos conversar sobre as determinantes ambientais e a influência que elas têm na nossa saúde. No mundo que ultrapassou as 8 mil milhões de pessoas, em que as temperaturas estão cada vez mais altas e em que temos uma biodiversidade que está ameaçada por uma economia que precisa de cada vez mais recursos, por uma economia que extrai, produz, consome e descarta para o lixo, nós temos que cuidar do nosso futuro. E cuidar do nosso futuro é proteger a biodiversidade, é proteger a nossa saúde. E por isso o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, é o tema para mais uma Hora de Agir. Respiramos ar poluído, bebemos água com contaminantes, vivemos rodeados de plástico e de ruído. O ambiente em que vivemos é um dos maiores determinantes da nossa saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 mortes no mundo está ligada a fatores ambientais. São cerca de 13 milhões de pessoas por ano. A poluição do ar é responsável por mais de 8 milhões de mortes anuais. A poluição química, incluindo pesticidas e metais pesados, causa 9 milhões de mortes por ano, segundo a Lancet Commission on Pollution and Health. O ruído ambiental afeta 1 em cada 5 europeus e contribui para 12 mil mortes prematuras todos os anos na União Europeia, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. E a crise climática multiplica riscos: ondas de calor, secas, doenças transmitidas por mosquitos e insegurança alimentar. Isto não é um problema distante. Em Portugal, milhares de crianças sofrem de asma agravada pelo tráfego urbano. Idosos ficam mais vulneráveis a ondas de calor cada vez mais intensas e já foram encontrados microplásticos no sangue humano e até na placenta de bebés antes de nascerem. A saúde não começa no hospital, começa no ar que respiramos, na água que bebemos, no silêncio que precisamos para descansar. Os determinantes ambientais são o espelho da urgência de parar de poluir, porque proteger o ambiente é, acima de tudo, salvar vidas hoje e no futuro. E para cuidarmos da nossa saúde, nós precisamos também de cuidar do ambiente, e esse é o tema da conversa que vou ter com Francisco Ferreira e João Pedro Gouveia. Francisco, há aqui uma relação direta, não há? Nós, degradando o ambiente, degradamos a nossa saúde. Não haja quaisquer dúvidas sobre isso, não é? Realmente, a poluição associada às atividades humanas é aquela que tem maiores consequências para a saúde. E, obviamente, aqui até mais numa perspectiva local, de proximidade, e não tanto à escala global. No caso, por exemplo, da poluição do ar, nós estamos a falar à escala global de cerca de 7 milhões de mortes prematuras por ano, a maior parte das quais, 4,2 milhões, associadas ao ar exterior, mas 3,8 milhões associadas ao ar interior. É claro que tudo depende muito do país de que estamos a falar. Países em desenvolvimento têm realmente níveis de poluição muito mais elevados, e se falarmos então nas condições no interior das habitações, aí a qualidade do ar interior Esse é é um absolutamente ponto dramática. importante, que nós muitas vezes falamos das avenidas, dos carros e dessa poluição que existe no ar exterior, mas nós, a qualidade do ar dentro de nossa casa também deve ser medido, especialmente até nos países em desenvolvimento, onde ainda são utilizados fogões a lenha e tudo isso, não é? O olhar para a qualidade do ar interior é absolutamente crucial. Mas depois também é verdade que temos muitas fontes no ar exterior que influenciam o ar interior, ou seja, nós temos uma janela aberta. O que nós também circulamos, obviamente, entre diferentes locais ao longo do dia. E aí é, acima de tudo, a parte dos automóveis, a parte do transporte rodoviário, que tem um peso muito importante. Mas o ar interior
as habitações são cruciais. João Pedro, e aqui é muito importante nós cuidarmos dos nossos edifícios. O clima está mais quente, nós temos ondas de calor cada vez mais frequentes nas cidades e muitas vezes temos também o desafio não só deste ar interior, mas também de climatizar melhor os nossos edifícios. É um desafio onde também precisamos de transformação? Sim, Portugal especificamente, mas a nível europeu, vemos que há muita vulnerabilidade das pessoas nas suas casas. E aí o que é que temos que considerar? Não só a perspectiva da qualidade do ar interior, com a queima dos combustíveis, ou do gás, ou da lenha em lareiras, isso é muito importante, até porque vemos frequentemente no inverno, dezembro, janeiro, fevereiro, infelizmente, notícias de pessoas que morrem associado ao consumo que têm à queima de combustíveis fósseis e biomassa nas suas casas. Mas depois, quando olhamos também para a estrutura da habitação, também é importante porque afeta outro tipo de saúde, outro tipo de doenças, questões cardiovasculares, doenças respiratórias que também ligadas à umidade, infiltrações que temos nas casas. Portugal, por exemplo, a nível europeu, é o segundo pior país com mais pessoas a reportar viver em casas com umidade, infiltração e bolor, a seguir ao Chipre. É cerca de 30% das habitações, uma casa em cada 3 tem este tipo de problemas, ou seja... Casas mal ventiladas, casas que não têm a renovação de ar que deviam ter. Muitas vezes as pessoas colocam o ar-condicionado, mas depois não renovam o ar que está lá dentro. Sim, não é? isso é uma questão também de capacitação das pessoas. Há aqui uma questão estrutural dos edifícios, portanto temos que apostar na eficiência energética, claramente, no isolamento das habitações, na melhoria da qualidade das janelas, sem esquecer a ventilação, que muitas vezes é esquecida e não é um ponto prioritário de conhecimento e de intervenção. Portanto, essa combinação de renovar as casas, olhar para o combustível que usamos especificamente na eletrificação para tentar melhorar e reduzir a queima dentro das habitações, as partículas, o CO2, o monóxido de carbono, tudo isso é muito relevante, e olhar para as questões estruturais, sem dúvida. Isso é particularmente relevante também para as pessoas que têm menos capacidade para fazer estes investimentos. Os programas públicos aí podem ser essenciais para conseguir vencer essa pobreza energética que ainda se verifica. Sem dúvida, e eu diria mais, é que a maioria dos portugueses está em desconforto térmico nas casas. Quando ligamos a saúde à qualidade do ar, ao desconforto térmico, vemos que muitas pessoas são afetadas, não só as pessoas mais vulneráveis. Claro que, quando olhamos para as ações, para o que podemos fazer, as pessoas com mais dificuldades, problemas de literacia digital, energética, financeira, são as que efetivamente a diferentes escalas devemos priorizar e também dar mais apoio. E esta poluição é muitas vezes invisível. Nós não nos damos conta dela. Por exemplo, isso acontece com o ar. Muitas vezes nós respiramos um ar poluído, respiramos estas partículas que não conseguimos ver e que têm um efeito negativo na nossa saúde. Foi esse o tema da conversa que tivemos com Pedro Martins, da Nova Medical School. Desde a Revolução Industrial que temos assistido a um consumo crescente de combustíveis fósseis, nomeadamente carvão, petróleo, gás natural, e estes combustíveis necessários para os transportes, para a indústria, para as mais variadas fontes de energia, contribuíram para este aumento da poluição, associado também ao facto de que temos cada vez mais uma pressão urbana, também um parque automóvel cada vez maior, temos desflorestação, queimadas, um conjunto de problemas que hoje nos assolam e que contribuíram para o aumento da poluição do ar que hoje temos em mãos e que é um grande problema de saúde pública. Os grandes poluentes são sobretudo a matéria particulada, designadamente as partículas finas, que são capazes de ser inaladas e até as ultrafinas chegarem às zonas mais distais do nosso organismo, uma vez chegando aos pulmões. Temos o dióxido de azoto, aqui tem como grande fonte o tráfego automóvel, e depois temos também o ozono, que é um poluente que está sobretudo relacionado com os dias de verão, já que resulta de uma reação entre a radiação ultravioleta com o dióxido de azoto. A poluição do ar, de facto, tem um impacto muito grande ao nível das vias aéreas, até porque elas são a porta de entrada destes poluentes. Uma vez inalados, atingem os pulmões e boa parte das vias aéreas. Contudo, nós sabemos hoje que os poluentes são capazes de atravessar a membrana que separa os pulmões do sistema circulatório. Portanto, estes poluentes atravessam a circulação, chegam à circulação e depois são disseminados pelo sangue para os mais diversos órgãos, para todos os órgãos.
Portanto, e a poluição é responsável por um grande número de doenças, mas também por um elevado número de mortes todo o ano. Cerca de 7 milhões de pessoas morrem devido à poluição do ar. Nós fomos também falar com Helena Freitas, porque um dos desafios que nós temos e que prejudica a nossa saúde é a degradação causada pela perda de biodiversidade, que é um desafio que esta geração tem que resolver. De facto, nós assistimos a uma perda, digamos, muito acentuada dos nossos ecossistemas à escala global, portanto, uma perda de biodiversidade em espécies, em populações, em comunidades, portanto, os grandes ecossistemas sofrem uma profunda simplificação e quando isso acontece, de facto, nós afetamos profundamente a saúde humana. Afetamos quando desequilibramos, por exemplo, digamos, as relações entre os hospedeiros e, por isso, quando, por exemplo, deixamos de ter na natureza, portanto, as espécies que são hospedeiro de alguns agentes patogénicos para a espécie humana e, portanto, de facto, hoje há uma ligação profunda entre a condição do planeta, a condição dos ecossistemas, o funcionamento dos ecossistemas, de facto, e a saúde humana. Isso é perceptível a muitos níveis, como dizia, na simplificação dos ecossistemas e na perda da biodiversidade, mas também, por exemplo, quando deixamos de ter árvores na cidade, estamos aqui num sítio onde há, felizmente, muitas árvores, mas quando deixamos de ter árvores também temos atmosferas mais poluídas, portanto temos também, digamos aí, outro tipo de impactos que são sentidos em termos também da saúde humana. Precisamos de regenerar a agricultura e transitar para digamos, uma transição agroalimentar que privilegie, portanto, uma agricultura amiga do ambiente, uma agricultura de base ecológica, com conhecimento. Somos capazes de produzir bens alimentares sem contaminar águas, sem contaminar solos, sem, de facto, utilizarmos agentes químicos que são profundamente prejudiciais para a nossa saúde. Portanto, em contextos urbanos, rurais, temos que, de facto, privilegiar a qualidade dos ecossistemas, garantir que a natureza, da qual somos parte, não é, se mantém numa relação de harmonia, digamos, e que é possível, de facto, termos uma existência muito mais harmoniosa e muito mais capaz de respeitar a natureza. Digamos, de uma forma geral, uma só saúde significa que queremos ter os nossos ecossistemas saudáveis, porque da saúde dos nossos ecossistemas depende da nossa própria saúde. Nós estamos aqui no campus da Universidade Nova, em Lisboa, e estes aviões que passam aqui não nos deixam também de lembrar a questão do ruído, da poluição sonora, que é também um problema que tem um efeito sistémico na nossa saúde. Há aqui alguma coisa que possamos fazer para melhorar o ambiente nesta componente do ruído? Cá está, é mais uma vez, por exemplo, na casa das pessoas, é mais uma vez um dilema, porque eu devo sempre, do ponto de vista de uma boa política ambiental, eu devo sempre agir a montante e não a jusante. Ou seja, eu devo resolver o problema do aeroporto de Lisboa, ou seja, urgentemente retirá-lo do local onde está para passar a afetar muito menos pessoas e, por exemplo, limitar fortemente os voos noturnos para que as pessoas possam descansar. Mas, em muitos casos, as medidas a jusante, ou seja, as medidas face ao problema, são eu isolar as Mas casas. antes de ir ao isolamento, nós temos uma série de centros de cidades da Europa, Londres, Varsóvia, Barcelona, que já vedaram o trânsito no interior de algumas das cidades, a trânsito, por exemplo, a veículos de combustão interna. Isso poderia conduzir a uma redução de ruído Não, e a o uma ruído, melhoria? vamos lá ver, no caso de Lisboa, por exemplo, ou do Porto, quais são as minhas principais fontes de ruído? Estamos a falar do automóvel, estamos a falar da ferrovia, estamos a falar dos aviões. E em Lisboa, por exemplo, eu tenho estas três fontes com elevadíssimos valores. E, portanto, o fundamental não, é eu olhar para estas questões da poluição de uma forma conjunta. Ou seja, eu tenho que resolver esses problemas. E resolver é tirar tráfego.
das cidades, é retirar o aeroporto, e, por exemplo, se eu passar por veículos elétricos, ou se eu tiver uma cidade muito mais amiga das pessoas, das bicicletas, de uma mobilidade ativa, eu vou ter de deixar, vou reduzir fortemente os problemas de poluição do ar e de ruído que são dramáticos para a população. Mas o Francisco estava aqui a falar da outra parte, o que é que nós podemos fazer a jusante, como é que nós podemos nas nossas casas, por exemplo, estarmos pelo menos aí protegidos deste ruído da cidade. E lá está, falámos do isolamento térmico, temos que também falar do condicionamento acústico. Sim, porque na verdade estamos a falar aqui de muitas combinações, especialmente associadas ao planeamento urbano, porque muitas das soluções que olhamos para determinantes ambientais que impactam a nossa vida derivam de um mau planeamento urbano ou de falta de ambição. Referiu-se a várias cidades europeias que têm essa ambição e Portugal devia fazer também esse caminho porque efetivamente traz melhorias de qualidade de vida, de questões de saúde muito, muito efetivas. Quando olhamos para as soluções e pensamos em eficiência energética, por exemplo, no caso português não há uma ligação muito direta a poupanças de energia, muitas vezes, porque há muita ligação a outras externalidades positivas. O conforto térmico, questões acústicas, de melhoria da acústica das habitações e as pessoas estarem mais protegidas, também melhoria da produtividade, porque se eu estou mais confortável, com menos interferências acústicas, menos questões de umidade e assim, estou mais capaz também de trabalhar e de viver em casa. E, portanto, olhando para a política pública, é preciso aumentar esta ambição também dos regulamentos em novas construções, de renovações, no planeamento das cidades João, também. nós entramos num ponto em que muitas vezes também é difícil ir para aí porque nós ainda nem sequer conseguimos medir bem, ainda não conseguimos ter uma monitorização, por exemplo, da questão do ruído ao nível municipal. Muitos municípios ainda não têm essa informação atualizada. Devíamos, se calhar, começar por aí, não? É assim, eu acho que é muito importante os dados, é muito importante a monitorização, mas sabendo que um problema existe, há margem para dar esse salto. Ou seja, com o conhecimento que existe a nível nacional já é mais que suficiente para determinadas políticas poderem-se avançar, não servindo de desculpa. Porque realmente, com o tipo de dados que estamos aqui a falar, ou de inquéritos às pessoas para perceber como é que está o seu estado de conforto, ou questões de saúde que impactam a sua habitação, ou olhando para o consumo diário, por exemplo, de energia, tudo isso é bastante difícil de recolher, ou a qualidade do ar, ou o ruído. E, portanto, não há que nos escudar nessa limitação de dados, sabendo que são muito importantes, especialmente também para avaliar o impacto das políticas, mas não pode ser o suficiente para não atuar. E nós, em muitos casos, já temos, por exemplo, as chamadas grandes aglomerações, que estão, aliás, abrangidas por legislação europeia, e, portanto, de 5 em 5 anos têm que fazer mapas de ruído e têm que fazer depois os chamados planos de ação. Nós temos o diagnóstico feito e sabemos o que é preciso fazer. O problema é não termos realmente a coragem política para o fazer. Veja-se realmente as grandes cidades onde o ruído, a poluição do ar, aquilo que até é medido, se calhar não de forma tão exaustiva, mas que já nos mostra que eu tenho ali problemas que tenho que resolver urgentemente. Basta olhar para a questão, muitas vezes, do marketing do próprio imobiliário, em que o isolamento acústico é considerado um luxo, um plus, um argumento de venda, quando devia ser uma característica básica da... Mas também aqui é importante, quando eu falava do montante e da jusante, é muito importante pelo seguinte, porque eu também não quero, eu se calhar consigo ter uma casa super isolada junto do aeroporto de Lisboa. A pessoa não pode abrir a janela, porque no momento em que abrir a janela vai apanhar com o barulho todo dos aviões. Portanto, cruza com o planeamento urbano que o João estava a dizer. Portanto, as questões fundamentais são na origem do problema. E a origem do problema é eu reduzir o tráfego rodoviário, reduzir a velocidade do tráfego, tirar o aeroporto de Lisboa, reduzir os voos. Portanto, é aí, e não já remediar a situação, que também é importante, que eu tenho que agir. Francisco Ferreira, João Pedro Gouveia, acabou o nosso tempo esta semana, mas nós vamos continuar esta conversa na próxima semana. A influência dos determinantes ambientais na saúde, neste ODS 3 das Nações Unidas, saúde e bem-estar que nós precisamos de preservar e que para isso precisamos também do melhor ambiente. Hora de agir, um abraço amigo e já sabe, nós vamos continuar esta conversa já na próxima semana. Até lá!